a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos do Instituto Bíblico Teológico Aliança. O nosso seminário, ele é um seminário ligado à Igreja Aliança Evangélica Missionária. E estamos hoje aqui para mais uma matéria, mais uma disciplina, aconselhamento cristão. Quero deixar claro e lembrar ao aluno que você tem disponível no ambiente virtual do aluno todo um material pedagógico que lhe auxiliará a compreender melhor essa matéria. Apostilas, livros para leitura, fórum, trabalhos. Então, vamos lá, estude da maneira mais adequada, estude com bastante atenção e Deus certamente vai te abençoar. Aconselhamento cristão. Bom, a matéria nós vamos estudar os seguintes tópicos. O que é ser um conselheiro cristão? Entendendo conceitos, fases do desenvolvimento, observando sedimentos, ajudando as pessoas, princípios de ajuda, técnicas de ajuda, passos para aconselhar, perigos do aconselhamento, o trabalho do conselheiro e, por fim, a receita do caderno devocional. Fazendo uma introdução, devemos entender que a igreja está à procura de conselheiros cristãos. Alguns anos atrás, era algo incomum ver um cristão com problemas de depressão, ansiedade, neuroses, problemas psicológicos e até psiquiátricos, porque os cristãos, de maneira geral, eles buscavam a sua cura. Primeiro, eles tinham contato firme com a palavra de Deus, e quando se viam envolvidos com problemas como esse, buscavam sua cura e sua libertação na palavra, em uma vida de fé e oração, permitindo assim que esses muros intransponíveis fossem desfeitos e o poder e a graça de Deus atuassem em suas vidas, curando. Mas o que mudou em nossos dias? Nós vivemos uma era tecnológica, a era dos celulares, da comunicação em massa, do WhatsApp, Facebook, e nós vemos cada vez mais as pessoas tendo menos tempo com Deus. Esse é o mal deste século, e é esta vida vazia, distante de Deus e de sua palavra, com falta de oração, que tem levado as pessoas, eu estou falando aqui de cristãos, de crentes, de pessoas que estão nas igrejas, e tem levado essas pessoas cada vez mais a mergulharem nos consultórios, tratando-se com psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, e aquilo que poderia ser curado no tempo e no momento de Deus. Nós não queremos, é claro, tirar a validade da medicina no tratamento dos problemas da alma. Estou sendo aqui bem claro quanto a isso. Porém, como cristãos, temos de entender como deve ser o nosso papel como meio de Deus para trazer cura e terapia à igreja e seu corpo. Veja o Salmo 139, versículo 1, que salmo lindo, onde a Bíblia declara: Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces, Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Eu poderia dar continuidade ao salmo, onde nós vemos como Deus nos conhece por inteiro. E esse Deus que nos conhece de maneira tão perfeita pode certamente nos abençoar. Bom, mas fazendo essa introdução, podemos perguntar o seguinte: o que é ser um conselheiro cristão? Primeiro ponto aqui da matéria. Bom, conselheiro no sentido nato da palavra é aquele que aconselha. Um conselho é um parecer, um juízo, uma opinião, uma advertência que se admite, que se emite, no sentido de ajudar a outra pessoa. Agora, podemos dizer que um conselheiro cristão é alguém que, em primeiro lugar,
tem na vida o Espírito Santo. Ele tem a direção de Deus e de sua palavra, a Bíblia Sagrada. E é baseado nessa direção do Espírito Santo, da palavra de Deus, que ele vai nessa profundidade emitir um conselho, um parecer, um senso de juízo, uma opinião a essa alma sequiosa e necessitada de paz e de resposta. O conselheiro cristão, veja bem, ele responde com fé e oração à necessidade apresentada da outra pessoa. Então, o processo terapêutico, o processo de cura se dá por meio da graça de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo, através da vida do conselheiro e atuando na vida do aconselhado. Nós temos alguns conceitos que nós precisamos de entender, tá? Vamos primeiro falar sobre o conceito de autocompreensão, tá? Antes de ajudarmos os outros, nós precisamos compreender a nós mesmos. Precisamos de compreender quem somos do ponto de vista de Deus. Veja bem, a pessoa que aconselha, o conselheiro cristão, ele tem que estar sarado dos seus problemas, dos seus problemas interiores, das suas crises emocionais, dos seus problemas de inferioridade ou superioridade. Ele tem que ser uma pessoa sarada. Temos um problema muito grave em pessoas que querem aconselhar, mas ainda estão por ser curadas. Tem problemas sérios, precisam ser tratadas na alma e no espírito. Então, em primeiro lugar, o conselheiro cristão é uma pessoa sarada do ponto de vista da graça de Deus. É uma pessoa que está cheia da presença e da graça de Deus. É uma pessoa que está preparada e apta, conhecendo pelo menos um pouco a si mesmo, visto que não podemos conhecer-nos totalmente, mas conhecendo um pouco dos nossos limites, dos nossos problemas, saber, entregar a Deus, vivenciar isso da melhor maneira, para que assim nós possamos abençoar os outros. Como que uma pessoa que está doente da alma, doente no espírito, poderá ajudar outra pessoa? Bom, vamos ir para o conceito de alma, um outro conceito que é importante. Deus criou o ser humano dentro de um contexto tricotômico. Os irmãos vão estudar bastante isso em teologia sistemática. O que é a tricotomia do ser humano? O ser humano foi criado espírito, corpo e alma. A palavra alma para o judeu, ou no conceito do Antigo Testamento, está bastante relacionado com nefesh, vida, sangue, coração e a pessoa. É no Novo Testamento que nós vamos começar a ver a ideia de alma ligada à psique. Conforme a ideia dos gregos, a alma estava ligada à mente, aos pensamentos, ao cérebro, às emoções. Com o desenvolvimento do estudo da psique, da mente humana, surgiu então a ciência denominada de psicologia. Psicologia é psique mais a logia, ou a mente, ou mais o estudo da mente, o estudo das emoções. A psicologia é uma disciplina que visa compreender o homem na perspectiva de sua mente, emoções, sentimentos e ajudá-lo em seus diversos problemas relacionados às emoções e à sua mente. Olhando a alma por essa perspectiva, devemos entender que a mente, os sentimentos e as emoções podem ficar doentes, enfermos. Queridos, em nossa igreja, Aliança Evangélica Missionária, temos recebido pessoas com problemas de depressão. Nós temos recebido pessoas com problemas sérios de ansiedade. Se um pastor não está preparado para recepcionar, atender essas pessoas, entender quais são os limites da enfermidade da alma, da mente, daquilo que é espiritual, ele pode fazer um diagnóstico errado.
Quantos pastores que, ao receber uma pessoa, por exemplo, em depressão, ficam repreendendo: sai demônio, sai isso, sai aquilo. Mas muitas vezes, eu não estou dizendo que não possa haver uma influência maligna, mas muitas vezes está agindo e atuando esse pastor no caminho errado. Precisa de se avaliar a pessoa. Muitas vezes a pessoa pode até ser que essa depressão tenha vindo em decorrência de ações malignas, mas certamente essa depressão pode já estar no âmbito somático. E aí, o que se faz? Quantas pessoas não têm tido atitudes drásticas com a sua vida por causa da depressão? É muito sério. Então nós temos que tratar com muito cuidado. Então esse pastor, este obreiro, tem que estar apto para avaliar a pessoa, para verificar, e humildade inclusive para, se houver necessidade, encaminhar essa pessoa para o médico, um médico especializado, um psicólogo, um psiquiatra. Por que não? O pastor trata da alma, do espírito. E tem, muitas vezes nós recebemos uma pessoa que está, como este caso, e nós já recebemos em nossa igreja, com depressão, mas somaticamente ela já está doente. Então, o que eu fiz como pastor? Dei início a um tratamento, a um cuidado espiritual, cuidado da alma, mas também encaminhei, falei: olha, procure um psiquiatra, um psicólogo que possa lhe ajudar na questão somática. A mente fica doente. Mas vamos continuar, né? Então, veja bem, o conselheiro cristão, ele não é um médico, tá? Do ponto de vista, um psicólogo, um psiquiatra, ele é um instrumento de Deus para que o processo terapêutico de cura da alma se instale na vida do cristão, através do que? Da oração, da palavra de Deus, trazendo a esta alma sequiosa, doente, né, alívio, paz e conforto necessário. Ok? Importante esses termos. Princípios da psicologia do desenvolvimento. Olha, mais um princípio para nós estudarmos. A psicologia do desenvolvimento é uma disciplina da psicologia que visa estudar os vários aspectos relacionados com o desenvolvimento do ser humano, desde o ventre materno até a velhice. Ok? Um outro ponto a ser entendido é identidade e personalidade. A identidade diz respeito ao que eu conheço de mim mesmo. Eu formo uma ideia de mim. Eu sou fulano de tal, sou baixo, sou alto, sou alegre, às vezes gosto de brincar, sou um pouco tímido, e assim vai. Veja que a identidade é o resultado do que as pessoas veem de mim e o que eu entendo de mim mesmo. Então é esse conjunto de ideias, né, que falam de minha identidade, falam de quem eu sou. Porém, a identidade, ela é uma porção pequena em relação àquilo que realmente eu sou. Olha, pense em um exemplo. Uma pessoa pacata, amiga de crianças, de repente descobre-se na vida que ele é um pedófilo. Nós temos visto aí algumas reportagens, não é? E o que acontece com isso? Veja bem, essa questão da identidade, né? Às vezes as pessoas carregam coisas dentro de si que não espelham a realidade daquilo que ela demonstra. Um homem trabalhador, pai de família, alegre, porém que sofre com terríveis depressões. Ele é alegre ali e tal, mas de repente está no seu íntimo vivendo depressões terríveis. Então veja que a identidade, vamos voltar de novo, é aquilo que eu conheço de mim. Ela vem em resposta ao que as pessoas foram apresentando a mim mesmo, como elas me entendem, como eu me entendo. Porém nós vimos que a identidade é uma parte do que eu sou. Aí vem a personalidade. Ela diz respeito à pessoa num todo. É realmente o espelho de quem eu sou. Tudo que eu vivi, tudo que eu senti, aprendi, ouvi, como eu reagi, em cada momento da minha vida, as coisas boas e ruins formaram o que eu sou. Veja só, quando nós falamos de personalidade, nós somos formados por isso.
há um contexto desde que nós somos crianças, aliás, desde que estamos no ventre de nossas mães. Veja bem, uma criança no ventre da mãe, se essa mãe foi maltratada, se ela estava no processo de divórcio, de separação, as angústias, ela passou uma carga química a essa criança. Se essa mãe foi usuária de drogas, quantas crianças que não nascem com problemas já, de alguns distúrbios psíquicos até, por causa desses fatores. Veja só que nós somos um produto, estamos sendo, de todos esses processos. Quando nós somos pequenos, como fomos cuidados, a mãe cuidou, amamentou no horário certo, trocou as fraldas da criança, cuidou dessa criança da maneira adequada. Veja só, nós já vimos casos de crianças pequenas sendo maltratadas. Então veja que tudo isso está, veja bem, se eu fui bem cuidado na infância, veja que está sendo criado dentro de mim como ser reflexos ou impressões positivas que vão forjar minha personalidade conforme crescemos. Como que foi o relacionamento dos pais conosco, a educação, eles foram agressivos em sua educação, eles foram realmente paternalistas, cuidadosos na sua educação, trataram com amor. Essa criança passou por processos de divórcio, traumas. Vocês estão entendendo? Está sendo formada uma personalidade. Então, isso vai crescendo. Nós somos o produto dessa formação, de tudo aquilo que vamos carregando, das impressões. Por isso que muitas vezes você pode se deparar em atitudes que você fala, mas eu não sou assim. Mas talvez você carregue coisas dentro de você, sentimentos que estão lá guardados, que causam machucaduras, barreiras, espinhos, muros, que às vezes em determinadas situações eles aparecem. Isso é a personalidade. Nós costumamos apresentar a personalidade da seguinte maneira: se eu pensar num iceberg, aqui, imagina o mar aqui, a identidade é a ponta do iceberg, e a personalidade é tudo aquilo que está abaixo. Se eu pensar como ilustração de identidade e personalidade no iceberg, eu vou identificar que a ponta do iceberg, o que é visto do iceberg é a identidade, mas os 90% do iceberg que estão abaixo do mar é a personalidade. Quem lembra da história do Titanic, afundado por um iceberg, tá? Então veja bem que a nossa personalidade é uma área que nós não conhecemos todo, nós nos conhecemos pela identidade, tá? Então, ao estudarmos a psicologia do desenvolvimento, nós falamos um pouquinho da psicologia do desenvolvimento, depois explicamos identidade e personalidade, e ao estudarmos a psicologia do desenvolvimento, queremos entender um pouco de como o nosso ser é formado, de como foi formada nossa identidade, nossa personalidade, e as implicações desse processo em nós, para que nós possamos atuar como terapeutas de Cristo no processo de ajuda e aconselhamento das pessoas. Fases do desenvolvimento. Para entendermos a questão de nossa identidade e personalidade, nós precisamos de entender que o ser humano ele possui fases de desenvolvimento. E cada fase tem suas peculiaridades. Nós tem a fase do ventre, onde estamos sendo gerados, a fase de criança. Dentro da fase de criança também ela é subdividida em fases: a pré-adolescência, adolescência, juventude, a velhice. Veja que cada uma destas fases, elas possuem individualidades no que diz respeito ao desenvolvimento físico, intelectual, social e psicológico. Então é um processo de construção da personalidade do indivíduo, e nós precisamos aprender, porque também temos que
aprender a respeitar, aliás, a entender e respeitar que em cada idade há um jeito próprio do indivíduo se manifestar, exceto se esse indivíduo tiver algum problema decorrente que o impeça de se desenvolver plenamente no que tange aos aspectos físicos, intelectuais, sociais e psicológicos. Veja que nós não podemos antecipar etapas ou não estimular positivamente cada uma das etapas, tá? Por exemplo, a criança precisa de estímulos positivos, e a mãe, o pai, são coisas um pouco natural, mas mães e pais precisam de entender como lidar, como cuidar, como educar, né, a criança. Para quê? Para que esse desenvolvimento do indivíduo, dessa criança, seja um desenvolvimento abençoado, o melhor possível. No que concerne ao estudo das fases do desenvolvimento, não estaremos aqui passando cada uma destas fases. Simplesmente delineei a importância que cada fase tem. O aluno deve estudar a apostila. O aluno também tem um material auxiliar para ler acerca de introdução à psicologia, que vai dar todos os elementos para que entenda cada fase, né, e a percepção de cada fase, os elementos que estão associados a cada fase do desenvolvimento e como devem ser satisfeitas as necessidades em cada fase. A percepção correta do desenvolvimento humano, de suas fases, suas implicações, é importante para que possamos compreender em primeiro lugar a nós mesmos e depois os outros. Preste muita atenção sobre isso. Se você não levar a sério o estudo que estamos aplicando, eu já disse, estude metodicamente todas as fases. Medite nas fases de desenvolvimento da criança nas diversas fases, do adolescente, do jovem, do adulto. Entenda, reflita, converse com outras pessoas, procure compreender muito bem. Por quê? Preste atenção. A personalidade está sendo formada pelos acontecimentos, fatos que vão se sobrepondo. Lembra que nós falamos? Desde o ventre, conforme vamos crescendo, coisas estão acontecendo, percepções, sentimentos, que estão sendo recebidos, estão forjando algo dentro de nós. Isso nós falamos que são sedimentações que vão acontecendo. E veja que essas sedimentações, elas são progressivas, de baixo para cima, do início de nossa vida e vai continuando. Queridos, até a fase adulta, nós podemos estar recebendo percepções do meio que vivemos, que podem ser negativas ou positivas, que vão mexer com a gente, vão mexer com nossas emoções, mais ou menos, vão mexer com o que somos. Veja só, então esses sedimentos, eles são marcas, como até aí na apostila tem o recorte de um terreno, onde são mostrados os sedimentos da terra. Assim é a nossa formação como pessoa, é a formação da nossa personalidade, da nossa identidade. E cabe ao conselheiro cristão entender as fases, para entender que nestas fases podem ter havido influências negativas sobre o ser humano, pode ter havido influências nefastas, marcas, como uma árvore, que ela é marcada e ela cicatriza, mas o tronco vai crescendo e aquela marca está ali. Assim é o ser humano. Pode haver marcas que de repente, quando alguém vem conversar com você, buscar aconselhamento, ela ainda, o que é o reflexo ou aquilo que ela está aparentando é um reflexo, né, dos problemas lá de trás. Então veja só, é importante nós entendermos como que ocorre isso. Às vezes chega uma pessoa e fala, olha, já aconteceu no nosso consultório pastoral, né? Às vezes a pessoa fala, olha, eu fui abusada, né? Quantas
pessoas adultas hoje que sofrem traumas terríveis e guardam problemas lá de trás do passado, abusos, problemas de violência, né? E outras questões que estão traumatizando essa pessoa. E nós precisamos de compreender veja bem, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, nós somos conselheiros espirituais. Usamos a Bíblia, a Palavra de Deus, a oração e a fé para ajudar terapeuticamente as pessoas. E é a melhor ajuda que pode ter, porque a Palavra de Deus, ela liberta. O aconselhamento cristão, então, nada mais é do que auxiliar as pessoas a aplicarem às suas vidas os princípios da Bíblia, de modo a lidarem com seus problemas na perspectiva de Deus. A maioria das vezes que chega uma pessoa com problema na igreja, depressão, ansiedade, depois de nós ouvirmos ela, de aconselharmos, sabe o que nós falamos? Venha à nossa igreja estudar a Bíblia. Nós temos um projeto chamado Projeto de Vida Vitoriosa, na Igreja Aliança Evangélica Missionária. Se você depois quiser conhecer, entra no nosso site www.igrejaalliance.com.br. Nós temos lá na biblioteca o Projeto de Vida Vitoriosa. É um material que fala de Cristo, é um material que fala da Bíblia, é um material que fala das doutrinas bíblicas. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja bem que isso não é um chavão, tá? Para nós que somos crentes, conhecedores da Palavra de Deus e vivenciamos a Palavra de Deus, é a aplicabilidade da Palavra de Deus, das suas orientações, dos seus ensinos, da vida que ela traz para a nossa vida. E isso traz vida, isso liberta. Então, eu costumo dizer para a pessoa, logo depois que ela passa por uma clínica, agora você precisa de estudar a Bíblia. Você precisa de estar em nosso projeto de vida vitoriosa. E muitas pessoas acham estranho, porque muitas igrejas, quando as pessoas estão com problemas, oferecem a elas um caminho que não é o bíblico, né? Oferecem para elas mais fardo. Olha, você precisa fazer tal coisa. E essas tais coisas, olha, traz aqui o seu salário, faz um voto de trazer o seu salário inteiro, que você vai ser curado desse mal. Olha, você vai fazer tal coisa, você vai, então impõe cargas e fardos para as pessoas no momento que elas estão mais delicadas, né? No ponto de vista da alma, do sofrimento. Olha, você vai passar aqui por esse corredor do sal grosso, e aí então sua alma vai ser liberta. É muito fácil desse jeito, né? É muito simplório desse jeito. As coisas não são assim, e não é assim que Cristo nos ensinou. Não é desta maneira que a palavra de Deus nos ensina. Isso não é evangelho. Mas tem muitas pessoas que querem esse caminho. É interessante, porque às vezes você fala da simplicidade do caminho, porque as coisas de Deus, elas são simples no contexto de que o que Deus pede não é pesado, né? Lançai sobre mim todas as nossas cargas. Nós lançamos sobre Cristo as nossas cargas. Ele leva as nossas cargas. Então, aprender a palavra de Deus, ensinar, estar orando, vem na igreja, vem nos cultos, vem orar. Esse é o caminho. Nós temos muitos exemplos de pessoas, irmãos hoje que estão na igreja, que chegaram com problemas profundos de depressão e outros problemas, e hoje estão curados. Como eu disse no começo, inclusive teve um caso, orientei a irmã a procurar o psiquiatra. Sabe o que o psiquiatra falou? Falou assim: olha, parabéns pelo seu pastor, pela orientação que ele te deu. Por quê? Porque, veja bem, eu tenho uma formação, eu tenho uma ética a zelar, eu não posso brincar com as pessoas. E você está se formando aqui no Instituto Bíblico Teológico Aliança, ligado à Igreja Aliança Evangélica Missionária, está aprendendo esses conceitos, que são conceitos tremendos, ligados à palavra de Deus, né? Olha aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aí, depois a gente aconselha, a gente devemos encaminhar ela para conhecer a palavra de Deus, estar orando,
buscando na fé o refúgio para a terapia da sua alma. Amém? Olha que bênção, né? Como que nós vamos aprendendo, né? O aconselhamento bíblico, ele é algo atual, tá? É algo muito atual. Os desafios hoje estão aumentando. Nós estamos vendo aí o aumento, né, do número de suicídios, pessoas se cortando, principalmente entre adolescentes. Então, a igreja precisa ter um corpo de pastores e de obreiros muito bem treinados para tratar com esta questão, né? Um outro detalhe também é que o aconselhamento bíblico, ele não é mágico, tá? Mas vem aqui, toma uma pílula. Não é assim, já está curado, não é assim. A gente sabe que a transformação é um resultado da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida das pessoas, mas ela não acontece por acaso. É uma ação de crer, de praticar, de ouvir a palavra, de estar na igreja. Por isso que eu, como pastor, insisto muito. E tem pessoas, cada um é cada um, eu não posso obrigar as pessoas. Eu vejo, às vezes nós recebemos lá várias pessoas na igreja, damos o mesmo linha de aconselhamento para todos, no sentido, é claro, cada um tem sua peculiaridade, mas a linha de aconselhamento sempre é a mesma, na palavra, na oração, na fé. Olha, venha depois que ouvimos a pessoa, tratamos, venha participar dos estudos bíblicos, venha estar com a gente continua acompanhando, né? Mas aqueles que obedecem, né? Aqueles que ouvem o aconselhamento e o praticam, logo estão curados, a coisa é rápida. Aqueles que levam desleixadamente, ou não são curados, ou o processo demora muito. Mas, de qualquer maneira, veja só, o que eu estou dizendo é que é um processo, não é nada mágico, tá? O aconselhamento bíblico é um processo pelo qual usamos a palavra de Deus, oração, a fé como um meio terapêutico para esta alma sequiosa, problemática, tá? Qual o papel do obreiro no que tange ao aconselhamento? Vamos lá. O obreiro deve ter esta visão de que o indivíduo, a pessoa, é um todo, corpo, alma e espírito. Deve entender que o ser humano criado por Deus tem necessidades básicas a serem atendidas. Quer ver uma coisa? O corpo. O ser humano precisa de vestimenta, alimentação, saúde na alma. As questões emocionais, intelectuais, no espírito. Precisa de ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Entender que privações a esse desenvolvimento saudável, aliado às dificuldades, problemas e outros fatos, podem enfermar a alma do indivíduo. Então veja só, a pessoa é privada, por exemplo, de uma alimentação adequada, ela vai ter problemas. Aliado às questões espirituais, a pessoa vai ter um problema seríssimo no seu desenvolvimento, como ser humano, como pessoa, seu desenvolvimento psicológico, social. A alma, uma privação, por exemplo, de amor, de afeto, de carinho, né? Pode trazer problemas seríssimos. Então veja só, nós temos que entender primeiro que as privações a esse desenvolvimento saudável, aliado às dificuldades, problemas e outros, podem enfermar a alma fica enferma, entende isso? A alma fica enferma e inclusive vão vir problemas somáticos. Entender que Deus pode agir em cada uma das necessidades básicas não atendidas e que a verdadeira felicidade se inicia justamente de viver a vida em Deus é importantíssimo. Entenderam? Nós precisamos de colocar no coração da pessoa a esperança de que ela pode crer em Deus, colocar sua fé em Deus e Deus pode agir na vida dessa pessoa, porque você não vai poder suprir todas as necessidades dela. Aliás, você não consegue. O conselheiro não é esse o papel. O conselheiro tem o papel de identificar e ajudar. Mas ajudar em que sentido? Apresentar Deus, a sua palavra. O papel do conselheiro é em apresentar Cristo, sua palavra. E é Deus, é Cristo que pode agir nas necessidades desse indivíduo e levar a ele a verdadeira felicidade. Não queira ser um psicólogo. De novo, esta aula, ela não forma psicólogos, ela não forma psiquiatras.
Nós somos conselheiros cristãos. Você está sendo preparado para ser um conselheiro cristão. Olha, mas qual a diferença então do psicólogo e um conselheiro? Psicólogo, de novo, é alguém que estudou profundamente as questões relacionadas à mente humana. Ele é um profissional que está apto a ajudar as pessoas em questões relacionadas a isso. Agora, o psicólogo, no concernente à ciência, está limitado às questões da mente e da alma. Veja bem, o psicólogo, tá? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, eles sabem que no concernente ao conhecimento da mente do ser humano, eles também estão limitados. A ciência não entende o ser humano completamente e nem tem solução para todas as enfermidades, tá? Então veja bem, quando uma pessoa está doente na alma, na mente, muitas vezes ela precisa de ser encaminhada a um psicólogo, a um psiquiatra. O conselheiro cristão, ele não é um psicólogo, não é um psiquiatra. O conselheiro cristão é um obreiro de Cristo, bem qualificado na palavra de Deus, que vai saber identificar a necessidade maior do indivíduo, aplicando o único remédio capaz de curar todos os males, Jesus Cristo. O conselheiro cristão, através da palavra de Deus, da oração, fé, alcança além da alma, tá? Ele vai além da alma, ele alcança pela graça de Cristo o espírito da pessoa, e é no espírito onde o poder de Deus se torna a ferramenta curativa e transformadora, ajudando as pessoas. Jesus ensinou que todos os homens são pecadores e precisam de salvação. E para se ter vida eterna, seria necessário confessar o seu pecado, se arrepender e o aceitar como Salvador. Aos discípulos foi ordenado que fossem a todas as pessoas e anunciassem esta grande e maravilhosa mensagem de libertação. O discípulo de Jesus deveria ser e fazer novos discípulos, passando à frente as características de seu Senhor. Obediência, amor, frutificação devem fazer parte do discipulado. Relacionamentos pessoais, ambições pessoais, posses pessoais devem estar em segundo plano no que se refere a Jesus Cristo. A responsabilidade nossa é testemunhar Cristo, levando outros à maturidade. Ser maduro é servir de exemplo, providenciar oportunidades, avaliar ações, ensinar e confrontar. Não tem melhor maneira de ajudar as pessoas do que o discipulado sincero e contínuo. Lembra que eu falei? O processo de aconselhamento, ele é todo baseado no princípio de Cristo, da autoajuda do discipulado. Lembra que eu comentei, depois de ouvir, de aconselhar, você deve trazer a pessoa para o discipulado, ele vai estar próximo a você. Ele vai receber a palavra de Deus que cura, que liberta, ele vai receber a oração, a fé. Esse é um processo, é o processo de Cristo, é o princípio de ajudar as pessoas. Ao ajudar as pessoas, nós devemos pensar que existem técnicas também de ajuda, tá? Então vamos lá. Técnicas de ajuda: enfocar emoções, pensamentos e comportamentos do ajudado, mostrando pela palavra de Deus emoções, pensamentos e comportamentos realmente desejados por Cristo. Veja só, a pessoa ela chega e ela tem emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos que são contrários à palavra de Deus. E é claro que isso enferma a alma, o espírito da pessoa. E nós devemos, pela palavra de Deus, levar essas emoções, esses pensamentos, comportamentos, à vontade de Cristo. Tudo que pensamos, sentimos, desejamos, seja colocado na vontade de Cristo, seja baseado na palavra de Deus. Então, um exemplo que nós colocamos é: uma mulher chega chorando, desesperada, por ter sido traída pelo seu marido, e antes de mais nada, após ouvi-la, através da palavra de Deus, ela deve ser levada a equilibrar suas emoções. Olha só, a primeira coisa, levamos ela a equilibrar suas emoções. A maneira como se irá atuar pela oração, tentativa de restauração do casamento, vem depois das emoções equilibradas, a fim de que esta mulher possa, com seu coração, raciocínio, tomar as decisões em Deus. Você entendeu? Você recebe alguém que está num caos emocional, chorando, desesperado. Primeiro você tem que equilibrar as emoções dela.
através da palavra, a oração, a fé. Depois que ela foi acalmada, teve seu equilíbrio, o equilíbrio das suas emoções, então você vai dar direção para ela no problema que ela está. Através do que? Da palavra de Deus. Tá? Veja como Jesus tratou a incredulidade. João 20, 27, Mateus 11, capítulo 2 a 6. A incredulidade destrói qualquer processo de cura e restauração. Primeiro, nós precisamos dizer para as pessoas, né, que elas precisam de mudar pela palavra de Deus. Elas precisam de colocar a palavra de Deus no seu coração. Ela precisa de ter uma nova fé e uma nova disposição para com a vida. E essa nova fé, nova disposição está em Cristo e na sua palavra. Outro processo para ajudar as pessoas: escute as pessoas. Primeiro você escuta. Então a pessoa chega lá, né, na igreja para falar com você, para ser aconselhada. Primeiro você escuta. Senta, olha para ela e fala: olha, eu estou aqui para te ouvir. Ouve ela. Quantas vezes nós, no nosso aconselhamento, e nós fazemos aconselhamento na igreja, por exemplo, quinta-feira, não há culto, nós recebemos as pessoas, então ali mesmo na nave da igreja, sentamos com as pessoas, olhamos para elas e falamos: pode falar. E muitas vezes as pessoas falam meia hora, 40 minutos, 50 minutos, estão se desabafando. E nós temos que estar o quê? Em oração, porque ela não está só desabafando, ela está pondo para fora uma carga emocional, sentimental, espiritual, terrível, maligna, que às vezes está lá dentro, estava corroendo ela. Então nós também temos que estar em espírito de oração. Não fica ali, né, ouvindo como, nós não somos profissionais, tá? No sentido de um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo. Nós somos obreiros com visão espiritual. Sabemos que atrás de toda essa carga é uma carga espiritual. Fique em oração todo o tempo, clamando a Deus para que o Senhor cure ela e que o Senhor te guarde suas emoções, porque você pode ser afetado. Amém? Entenderam? Ok? Então primeiro escute, tá? Depois você vai falar. Avalie bem o conteúdo que a pessoa está falando. Controle suas emoções. Resista às distrações. Preste atenção. Passos para aconselhar de maneira cristã. Olha só, nunca ouça fofocas ou fale da vida de alguém. Aconselhamento não é um lugar de fofoca. Se isto ocorrer, a ação do diabo já está lá. Seja claro e enfático: estou aqui para lhe ajudar como um servo de Deus. Estou aqui para lhe ajudar como uma serva de Deus. A palavra de Deus condena se alguém fale de alguém. Você não pode falar de alguém. Você está ali como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Não chega ali para... Você não aceite essa pessoa falar mal de ninguém. E nunca fale mal de ninguém, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Você não é obrigado e nem deve precipitadamente dar resposta àquilo que ouviu. Às vezes você ouve e fala: olha, eu vou orar a Deus. Na próxima sessão, se caso, você dá a palavra. Se você já tiver a palavra e orientação, já dá. Normalmente, todo aconselhamento é muito direto. Eu ouço e depois a palavra, sempre o caminho é o mesmo. Você ouve, é claro, tem algumas questões a ser tratadas ali, que a experiência, o conhecimento. Eu tenho 25 anos de ministério, eu e minha esposa. Você talvez tenha menos experiência, então talvez às vezes até melhor que você vá orar a Deus, vai consultar outros pastores, né, buscar direção. Mas se você tem experiência sobre aquela questão, você pode já dar uma direção, que nem eu contei o caso, a pessoa veio, né, contou todos os seus problemas, ela estava em depressão. Falamos: vamos começar do problema maior, você está com depressão, procura um médico, nós vamos estar aqui fazendo esse trabalho assim, vamos estar acompanhando vocês. Olha, vocês vêm para a palavra, para o projeto de vida vitoriosa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha, na sua casa os filhos, reunimos os filhos, olha, o esposo, vocês vão dar apoio para ela, vocês vão... É assim, é isso. Ali já demos o caminho, e acompanhando na igreja. Olha, esteja nos cultos, aí vai depender da pessoa, ok? Então veja só, identificar o problema, buscar discernimento de Deus, se há envolvimento de demônios diretamente no problema. Às vezes pode haver envolvimentos de demônios, tem que haver discernimento de espírito, orar, repreender, tá? Você deve sim orar, ter textos bíblicos aos quais possa passar para a pessoa, né? Confirmar aquela palavra na oração, né? Lembre de fatos bíblicos, passagens bíblicas, ensinamentos de Jesus
para falar à pessoa. Receite o devocional pela manhã, tá? Nós vamos falar do devocional, ok? Aconselhar esta vida a estar nos cultos, fazer campanha de oração com ela. Olha, vamos estar orando? Minha esposa, pastora da igreja, pastora Lúcia, também é professora aqui no seminário, ela costuma sempre, olha, vamos estar orando, principalmente com as mulheres, né? Olha, eu vou estar orando com você. Tem, por exemplo, um caso que eu estou orando já há algumas semanas por um irmão, né? Então você pode marcar campanhas, olha, eu vou estar orando por você, e de tempo em tempo você fala, olha, estou orando por você, não desista, entendeu? Fazer ela, pela palavra de Deus, tomar posse daquilo que Deus tem para ela. Porque às vezes a pessoa chega toda desconstruída, arrebentada. Então você vai falar, não, a palavra de Deus diz assim, você é uma bênção. Não, Deus te fez, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você vai conseguir, você vai conquistar. A palavra nos leva a isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, vamos falar agora dos perigos do aconselhamento. Olha só, curiosidade do conselheiro. Não fique perguntando o que não se deve perguntar, pelo amor de Deus. Tá? Estimulação sexual no aconselhamento de assuntos íntimos deve ser evitado ou mesmo proibido um homem tratar direto com uma mulher e vice-versa. A prática tem demonstrado ser perigosa. No caso de um casal de pastores estar aconselhando, este fato não se torna problema, ao contrário, pode às vezes ser de grande ajuda. Pelo amor de Deus, está lá o pastor e o pastor atendendo uma mulher, e a mulher começa a falar de coisas íntimas. Por isso tem havido tantos casos por aí de adultérios e tantas coisas. Na Igreja Aliança Evangélica Missionária é proibido esse tipo de aconselhamento, ou vice-versa, tá? Uma pastora começa a atender um homem, o homem começa a falar coisas íntimas. Espera aí, o aconselhamento, o pastor está aconselhando outros irmãos, a pastora ou a obreira está aconselhando outras irmãs, ok? Para evitar qualquer situação dessa. Ou então o casal de obreiros ou o casal de pastores está ali, o pastor e sua esposa pastora, ou o obreiro e sua esposa obreira, tratando daquele assunto. Aí sim, é até melhor, é até mais fácil. Aí pode estar ali um homem, uma mulher, não tem problema, porque o casal está em conjunto tratando. Tudo bem? Vazamentos de confidência, aquilo que você ouve no consultório pastoral, ali morre, tá? Veja bem, se a pessoa disse que era para manter guardado, você deve manter. Agora, se você, pastor, se você obreiro, tá? Você tem que prestar aquele aconselhamento, orientação, você tem que ter prestação de contas para o seu pastor superior, a sua pastora superior. Então você deve já deixar claro desde o início, tá? Olha, esta conversa estou tendo com você, ela é confidencial. Será apenas levado o problema ao pastor ou pastora superior, que também estará cuidando de você. Entenderam? Seja claro e verdadeiro, tá? Porque muitas vezes você obreira, está sujeito a um pastor que está acima de você, a uma pastora que está acima de você, ou a um conselheiro acima, e você tem a obrigação de passar esse aconselhamento para eles. Então tome cuidado. Confidência, veja bem, confidência não significa que você não vai passar para o seu pastor superior ou seu conselheiro superior. Está entendendo? Confidência significa que você vai manter aquilo dentro do aparato ou do ambiente, tá? Desse processo de aconselhamento. Tem igrejas que, como a nós temos um projeto, né, de aconselhamento. Então nós temos pastores, obreiros, inclusive estamos montando uma maneira, né, como mesmo numa clínica, de estar anotando, fazendo as anotações, para que um outro pastor, uma outra pastora, quando pegue o caso, possa dar continuidade, como acontece numa clínica médica. O aconselhamento pastoral também é uma clínica terapêutica que visa levar a esta alma a cura, o amparo, né, essa graça de Deus, né, para que ela possa ser feliz e abençoada, tá? O trabalho geral do conselheiro, nós já falamos, né, o conselheiro não tem nenhum papel como psicólogo, psiquiatra. Ao contrário, após ouvir, ele vai aplicar como fonte de cura palavra de Deus, oração e fé.
A receita do caderno devocional, a pastora Lúcia Santana, né, minha esposa, ela também vai dar aula aqui no seminário, e em seus anos de ministério trouxe de seu aprendizado teórico e prático uma receita simples e eficaz para ajudar na cura emocional das pessoas. A receita do caderno devocional. Sim, o que é o caderno devocional? O conselheiro cristão orienta o aconselhado a preparar um caderno, tá? Um caderninho, onde ele coloca versículos bíblicos para meditação. Então você, como conselheiro, vai acompanhar, por exemplo, você teve um encontro, e um detalhe, os encontros não devem ser muitos, tá? Por isso que a tua igreja, assim como a Igreja Aliança Evangélica Missionária, tem um processo de cura. A pessoa recebeu o aconselhamento, ela deve entrar no projeto de vida vitoriosa, onde ela é acompanhada, tá? Depois a gente pode ter mais alguns encontros com essa pessoa, mas o caderninho, você vai colocar ali um versículo para cada dia, por exemplo, para uma semana. E aí esse pastor que está acompanhando fala, olha, vai, medita nesse versículo, escreve o que Deus falou com você, ore, busque a palavra de Deus, leia a Bíblia, e aí a pessoa vai ler aquele versículo, vai orar a Deus, vai escrever, olha, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Salmo 23:1. Aí a pessoa lê o Salmo, aí ela põe, olha, senti de Deus quando estava orando, meditando, Deus falou comigo, Deus acalmou meu coração, ela coloca ali, e aí a cada semana, por exemplo, esse pastor conselheiro, essa pastora, esse obreiro, obreira, pode pegar esse caderninho, né? Veja bem, aqui não tem nenhum propósito de conferir, nada disso. É pegar, dar uma olhada, ver se a pessoa fez, ver qual foi a disposição de coração dela, ver como Deus está falando com ela. Coloca mais, aí você pode fazer mais uma semana de versículos bíblicos, e depois na terceira semana você já vai estimular ela a fazer o seu devocional. Você fala, olha, a partir de agora, você viu que ela está bem, você mesmo vai pegar, você vai começar a ler a Bíblia e vai escrever todo dia o que Deus está falando de você, o que Deus está falando para você, né? Então está aí a aula de aconselhamento cristão. Essa matéria é muito abençoada porque ela trata no coração das pessoas, ela abençoa as pessoas. E nós, como pastores, e nós, como os obreiros, e quando nos formamos no seminário, somos pastores e obreiros qualificados. Seja obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Então é isso, nós estamos nos tornando obreiros qualificados para tratarmos e ajudarmos as pessoas. Amém? Que esta aula seja uma bênção, estude legal, estuda bem, lê toda a matéria, leia os livros, tá? Tome muita atenção, faça as atividades de fórum, que Deus te abençoe em nome de Jesus.